Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Damos continuidade aqui às nossas aulas de língua portuguesa, trabalhando os aspectos gramaticais. Hoje eu vou encerrar com vocês a parte de acentuação gráfica. Eu já tinha trabalhado o monossílabo tônico, o oxítono, o paroxítono. Daremos continuidade às regras dos paroxítonos hoje. Passaremos depois para os proparoxítonos e os hiatos. E encerraremos essa parte de acentuação que é de extrema importância na prova de vocês, mas o que acontece às vezes? Às vezes o aluno, ele relega o estudo da acentuação. Eu já estudei isso no primário, estudei no ensino fundamental, estudei no ensino médio, às vezes estudei de novo no primeiro período da minha universidade, etc. Não vou importar, eu já sei. Mas algumas coisas foram modificadas, alguns detalhes são de extrema importância, então não podemos subestimar tópicos do nosso conteúdo de estudo que são mais simples. E a acentuação não é considerada simples para muitas pessoas. Muitas pessoas têm realmente uma dificuldade, principalmente quanto à questão do hiato, do ditongo, o que modificou, o acento diferencial que nós veremos também. Certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Aqui, eu trabalhei com vocês na última aula a questão dos paroxítonos. Eu mostrei para vocês as 6 regrinhas de quando nós não acentuamos os paroxítonos. As 6 regrinhas são quando terminar nas vogais A, E e O, desde quando não formem ditongos, e quando terminarem AM, EM e ENS, que seria o plural, em, ens. Então, agora vamos ver quando acentuamos. Vocês vão ver o contrário do que acontece. O que aconteceu lá atrás. Eu tenho 6 regras para não acentuar. Tem o caso dos prefixos terminados em IR que não se acentua quando são paroxítonos. Agora vocês vão ver todas as regrinhas que acentuam só para vocês compararem. Vocês vão ver que há muita regra mostrando quando há acentuação, então fica muito mais fácil memorizar as regras de quando não há acentuação. Vamos ver essas regras. Paroxítonos. Terminações de paroxítonos que devem receber acento gráfico. L, amável, incrível. Então, paroxítonas terminadas com a letra L, com a consoante L, são acentuadas. R, revólver, câncer. Então, terminou com a consoante R, também é acentuada. Professora, e o hiper? O hiper é prefixo. Prefixos terminados com I e com R não recebem o acento gráfico, tá? Terminados com M, hífen e pólen. Lembrem bem, eu não acentuo quando termina em EM, quando termina em EMS. Professora, então o plural de hífen não tem acento, não? Não tem, não. Quando você escreve hífens, não tem um acento. Curioso, né? Então, em em, eu acentuo. Quando termina em M, N, no caso de hífens, vai terminar em S. E não tem regra para acentuação com S, tá? X, tórax e látex. PS, bíceps. An ou ans, no caso da órfã, não termina em A, não, termina em an. Ão ou ãos, bênçãos, órgãos, uma palavra que muito comumente vemos sem este acento aqui, sem o circunflexo. Muito cuidado com isso. Então, é realmente uma questão de memorização. Palavras paroxítonas que recebem acento gráfico quando terminam. Lembra o caso do rouxinol? Olha, rou, o OU conta o ditongo que acentua, rouxinol. Certo? Então, era uma regrinha que normalmente as tias dão na escola para memorizar esse caso. Vamos ver outras regrinhas? Terminações de paroxítonos que devem receber o acento gráfico. Continuando aí. O M. Terminou em UM, se acentua. Álbum, fórum. Professor, e álbuns, fóruns? Está nas 6 regrinhas? Lá tem AM, EM e ENS. Não tem o M, então não está na regra lá que não pode. Uns, álbuns, fóruns. On ou ons, próton ou prótons. Professora, mas aí terminou em M. Opa! Lá atrás terminava em N. Aqui está falando
N. Viu como o mal mora nos detalhes, o erro pode morar nos detalhes? Vamos voltar aqui no slide anterior. Aqui foi dito o quê? Terminado em N. N. Quando colocamos o plural, vira ENS, aí vai para a regra da não acentuação. Esta aqui que eu passei para vocês é terminar, não é em N, não. É terminar em ON. ON. Próton, prótons. E seguido ou não de S, táxis. O seguido ou não de S, ônus, bônus. Ei ou eis, pôneis. Pôneis. Mas, professora, e a ideia do ei, ó, eu de tongo aberto? O ditongo aberto tem que estar na penúltima sílaba para não ser acentuado. E é ele que não pode ser acentuado quando paroxítona. Eu tenho aqui o ditongo na última, o acento recai o quê? Na penúltima. Não confundam. E nos ditongos difíceis, séries, que vem aquele caso da proparoxítona também. Então, olha o tanto de regra. Palavra terminada em R, em X, em N, ON, PS, UM, UNS. Então, são várias regras que vocês têm. I, U, EI. Vamos lá. Terminadas todas aquelas, vocês perceberam? 2 slides para a regra do que acentua e metade de um slide para o que não acentua. E então, vocês concluem o que é mais fácil. Agora, vem outra coisa muito fácil. A questão de quê? Proparoxítonos. Aí vem aquela boa e velha questão. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem problema. O que às vezes se torna um problema? Quando nós temos aquele problema na pronúncia incorreta da palavra. A palavra é pronunciada inadequadamente, popularmente ela é dita de uma maneira, você não a vê escrita e quando chega a vê-la, você acredita que ela é uma proparoxítona porque você já ouviu uma pronúncia inadequada. Então, somente cuidado com elas, nós já trabalhamos essas palavras anteriormente. Proparoxítonos, como eu disse, todos são acentuados, sem exceção. Exemplos: médico, híbrido, ômega, botânica e outros. Vamos agora para a questão dos hiatos. O que são mesmo os hiatos? Os hiatos são quando ocorre em uma palavra sequência de vogais, mas na hora da divisão silábica elas ficam em sílabas diferentes, elas são separadas, porque vogais não podem ficar juntas em uma sílaba. Então, olhe bem. Quando é que, pela regra, se acentua o hiato? Pela regra, se acentua o hiato quando a segunda vogal dele for I ou for U. Isso se o I ou o U não vierem depois de um ditongo. Isso se eles não forem seguidos de NH. E ainda isso se eles não estiverem na mesma sílaba com as consoantes L, M, N, R ou Z. Não aconteceu nenhum desses casos, vocês vão lá e podem colocar o acento na segunda vogal do hiato, quando for I e quando for U. Há casos que essas letras, não só elas receberão o acento, mas aí nós partiremos para outra regra. Não é acentuada porque é hiato. Vamos ver as regrinhas todas dos hiatos? Acentuam-se as letras I e U desde que sejam a segunda vogal tônica de um hiato e estejam sozinhas ou seguidas de S na sílaba. Exemplo, cair, país, país. Pais não é acentuado. Os pais foram à celebração do seu dia. Pais. Ditongo. Pai, pais. Aqui, país. A segunda vogal do hiato ela é tônica. Baú. Não tem nada que impede nenhuma das consoantes aqui ou ditongo anteriormente que impeça de ser acentuada a segunda vogal tônica. Portanto, aí atentos. Continuando. Com os hiatos. Quando o I é seguido de NH, que eu tinha dito para vocês,
não é acentuado. Rainha, bainha, moinho. O MH não fica na mesma sílaba do hiato. As outras consoantes que eu disse para vocês têm que estar na mesma sílaba do hiato. Porque senão, juiz, quando divide, juiz, o is está junto com o Z, então não acentua. Juízes, o Z ele vai para outra sílaba junto com a vogal E e com a consoante S. Então o I ficou sozinho, ele recebe acento. Viram como é bastante simples? Segunda regrinha aqui da não acentuação. Quando o I e o U estiverem repetidos, não recebem o acento. Xiita é um dos exemplos. Tá? Então, I e U repetidos não tem o acento no segundo hiato. Na segunda vogal, desculpem, do hiato. 3. Na palavra friíssimo, opa, eles estão repetidos, professora. Mas olha bem, xiita. Se eu tivesse acento aqui, eu teria o quê? Paroxítona terminada em A. Será que seria? Ou hiato acentuado? De qualquer jeito, não seria paroxítona, seria um hiato, a justificativa seria o hiato, mas a regra da língua diz que is repetidos e os repetidos não são acentuados. No caso de friíssima, o segundo i é acentuado, não necessariamente, não é porque é hiato não, gente, é porque é paroxítona, é diferente. A regra muda, tá? Então, na palavra friíssimo ou friíssima, ocorre o acento porque a palavra é proparoxítona. Certinho? Vamos seguir adiante. Ainda nos hiatos, tópico número 4 para vocês. Hiatos formados por EE, OO, não devem ser acentuados. Gente, aqui entra os 4 verbos que tinham acento na terceira pessoa do plural e seus derivados. Ok? Ver, crer, dar e ler. Eles dobravam, ele vê, plural, eles veem. Dobrava-se a letra E para acrescentar a letra M e eles recebiam acento Q na primeira vogal. Eles eram paroxítonos acentuados terminados em EM. Opa! Mas pelo novo acordo ortográfico, nós não acentuamos paroxítonos terminados em EM. Ficou muito tranquilo isso aqui. Então, EE e OO não recebem acento, tá? Muito cuidado com alcoólico. Alcoólico é o mesmo caso de friíssimo. Alcoólico. Acento no O na antepenúltima sílaba é proparoxítona. É diferente. Cuidado com esse detalhe. Então, hiatos EE e OO não devem ser acentuados. Crem, leem, dem, magou, enjoo. Não tem acento. Quinta regra. Hiatos com a segunda vogal seguida de L, M, N, R ou Z na mesma sílaba não são acentuados. O que nós temos aqui? Juiz. Olhe bem. Juiz. A segunda vogal do hiato está na mesma sílaba que o Z. Não tem acento. Zes. O Z passou para a próxima sílaba, então já tem o acento. O mesmo vai acontecer com juíza, certo? Reintegrar, reintegrar. Por que aqui não tem acento, professora? Porque a segunda vogal do hiato está na mesma sílaba que a letra N, por isso que não tem o acento. Fluir. O I, que é a segunda vogal no hiato, está na mesma sílaba que a letra E, por isso não tem acento. Realmente essas regras têm que ser memorizadas. O que às vezes é interessante, muitos alunos falam que eles aprendem muito fazendo isso. De que forma? Eles aprendem, é uma técnica interessante, cuidado para não virar uma mania, quase uma obsessão. Quando vocês estiverem estudando quaisquer outras matérias, seja o português, a própria língua portuguesa, leitura e interpretação, noções de direito, informática, matemática, quando vocês baterem o olho na palavra e ela tiver um acento gráfico, na memória, vai lá, de cabeça, guardando.
essa aqui foi uma paroxítona acentuada terminada de tom. Ó, essa aqui não acentua o enjoo porque caiu o acento do OO, não tem mais, não pode acentuar a paroxítona terminada com O. Se você começar a repetir isso na sua cabeça, mas não faz muito não, que não vai dar muito certo não. Vocês vão internalizando essas regras para que isso se torne natural. E olha o detalhe, vocês vão descobrir erro de impressão. Não é erro do autor do livro não, é erro da gráfica de impressão. Vocês vão ver como é interessantíssima essa técnica para estudar. Espero que vocês estudem bastante, que tenham esclarecido a questão dos hiatos. Na próxima aula a gente vai ver a questão do acento diferencial e faremos questões, resolveremos questões. Até a próxima e bons estudos.